Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria saudar a Ordem dos Advogados pela iniciativa de comemoração dos 40 anos da Constituição. A Ordem é um dos guardiões da Constituição da República e, portanto, é mais do que oportuno. Eu diria que a Constituição está em casa na Ordem dos Advogados. E por isso mesmo, no momento em que celebramos 40 anos do texto constitucional, que, recorde-se, é o texto constitucional aprovado por Assembleia Constituinte com maior vigência. Ela ainda não é a Constituição campeã, se quisermos, em termos de longevidade. Caminha a passos largos para chegar ao segundo lugar, para o ano, se tudo correr como previsto, e nada aponta em sentido contrário. Mas, de resto, é o primeiro texto elaborado no quadro de uma Assembleia Constituinte, no quadro da representação democrática na sua elaboração, que, efetivamente, consegue a maior vigência temporal. E, portanto, esta capacidade que tem tido ao longo dos anos de superar as tensões originárias, e, portanto, ainda há pouco se falava da forma como inicialmente nasceu, mas também há que não esquecer a forma como o potencial democrático que continha lhe permitiu ultrapassar as divergências, as tensões internas e nas sucessivas revisões politicamente, economicamente, no que respeita à adesão ao projeto europeu e a sucessivos aperfeiçoamentos, tornar-se um texto constitucional sem constrangimentos. Portanto, neste contexto, de facto, em busca dos desafios que se colocam à Constituição, o tema que sugeria abordar neste contexto prende-se não necessariamente com uma novidade ou com um tema novo, mas pelo menos com um tema que traz de volta ao debate constitucional aspectos que a pressão mediática, por um lado, até às vezes a pulsão, se quisermos, e a exigência dos tempos mediáticos lhe dão uma nova centralidade, mas que devemos abordá-la com os instrumentos que a própria Constituição já nos oferece. Nos últimos anos, efetivamente, a Constituição adquiriu nova centralidade no debate público. Não se falava e não se discutia e não se colocava o texto constitucional tanto no seio da agenda do debate público como nos últimos 4, 5 anos. Efetivamente, o período da questão constitucional, muitos pensavam que teria ficado arrumado com as revisões constitucionais, essencialmente a de 82 e a de 89, mas o que é facto é que houve um ressurgimento de interesse pela Constituição, não só pelo que ela representou, em particular no que diz respeito à chamada jurisprudência da crise e à jurisprudência em torno da situação de exceção ou da suposta situação de exceção em que o país se teria encontrado por força do último memorando de entendimento, e portanto isto convocou uma série de debates fundamentais, e muitos dos quais já abordados na sessão anterior, quanto à natureza do texto constitucional e o alcance das normas constitucionais, quanto ao alcance do próprio papel do Tribunal Constitucional e dos seus juízes na interpretação do texto constitucional, e portanto aqui também fazendo caminho que outras sociedades e outros Estados de Direito iam fazendo a propósito precisamente da escala a partir da qual se pode falar em ativismo judiciário, se é que de todo se pode falar em ativismo judiciário dos tribunais superiores e em particular dos tribunais constitucionais e, obviamente, também questões relativas ao modelo de fiscalização. Ora, acaba por não ser nenhum destes assuntos que eu trago aqui hoje para discutir, mas um outro assunto que também, penso, está diretamente relacionado com a centralidade e com a vitalidade da nossa democracia e que se prende com, enfim, aquilo que será uma dor de crescimento dos sistemas democráticos. Não é uma particularidade que atravessamos entre nós, não é sequer uma particularidade do nosso modelo constitucional. De facto, a forma como encaramos o estatuto dos titulares de cargos públicos adquire hoje foros de cidade como não tinha há bastante tempo. Como digo, por um lado, dores de crescimento das democracias, dores de crescimento das instituições e também da forma como os cidadãos as percepcionam e se com elas relacionam, e por outro lado também, fruto da evolução dos tempos, da evolução também da pressão mediática que é nova e que por isso também torna mais exigente, mas, por outro lado, também mais fácil proceder a esse exercício de controlo do exercício de funções públicas e para as quais a Constituição tem que ser mobilizada e tem que ser, de facto, potenciada nos instrumentos que já nos oferece. E há um princípio constitucional, muitas vezes, se quisermos, não digo esquecido, talvez isso seja excessivo, mas pelo menos dado por adquirido, ou pelo menos não percepcionado na sua dimensão plena, que é o princípio republicano, que readquire uma centralidade na configuração deste tema. Porque, de facto, se juntarmos esta crise da confiança nas instituições da democracia representativa, revelado por inúmeros estudos na área da ciência política e da percepção e da medição da satisfação dos cidadãos com as instituições democráticas. Se verificarmos a existência e a manutenção de alguma incapacidade de fazermos uma reflexão global e estruturada sobre o tema. E, por outro lado, também, tendo em conta que é fundamental regressarmos às origens e às coordenadas fundamentais
do regime que pretendemos edificar, é de facto no princípio republicano que podemos ir buscar uma série de elementos fundamentais para esta tarefa. Ora, sentidos de república são imensos, portanto não valia a pena estarmos aqui a discursar e a analisar em profundidade quais são, qual é o seu alcance e o que é que hoje podemos retirar do sentido da república. Portanto, há uma parte que é incontornável, a forma republicana de governo, as instituições republicanas que temos. Na nossa tradição também associamos à ideia republicana a ideia de laicidade, de separação entre o Estado e as confissões religiosas, que também é herança do constitucionalismo republicano e é também herança da ideia que fica patente, pelo menos desde 1911, mas de forma clara, renascida na Constituição de 76, de qual deve ser o papel do Estado perante o fenómeno religioso. Mas, por outro lado, também fala-se muito do princípio republicano, muitas vezes interpretando-o a partir daquilo que por vezes vem designado como a exceção francesa. Ou seja, em França, muito mais do que uma opção de regime político, a adesão ao ideário republicano é uma adesão a um conjunto de valores, a um conjunto axiológico, o tríptico da liberdade, igualdade, fraternidade, mas um tríptico que traduz como que obviamente entre nós não podemos ir tão longe, mas em França seguramente se poderá ir ao ponto de quase ser a ideologia formal da República associada a um conjunto de padrões de gestão da coisa pública. De facto, para nós, o que podemos e devemos ir buscar às coordenadas constitucionais neste domínio diz respeito à construção de uma ética republicana no serviço público. Obviamente podíamos também aqui, debater longamente se, de facto, o que procuramos é uma relação entre a ética e a lei, se procuramos identificar autonomamente o que deve ser uma ética republicana que não tem necessariamente de ser aquilo que a lei traduz enquanto opções fundamentais do exercício de cargos públicos. E, finalmente, talvez mais adequada, uma leitura omnicompreensiva e que combina as duas dimensões. Aquilo que a lei deve verter ao nível de princípios republicanos fundamentais sobre o exercício de funções públicas, que não dispensará, obviamente, a possibilidade de, complementarmente, cada um adequar a sua atuação, adequar o seu comportamento a determinados padrões de ética republicana. Não é uma discussão totalmente despiciente e totalmente irrelevante para aquilo que podem ser as soluções a introduzir na ordem jurídica portuguesa. Muitos países têm optado por um modelo que combina soluções de alteração legislativa para garantir, efetivamente, a primazia da defesa da coisa pública e do serviço público no exercício de cargos públicos, complementando com um conjunto de modelos, códigos de conduta, abordagens de soft law, que adequam complementarmente sugestões aos titulares dos cargos para, sem a vinculação da lei, é certo, mas com uma capacidade de exposição pública e de controle público de comportamentos, adequar a essa dimensão de comportamento, adequado, se quisermos, a um padrão de ética republicana íncito nas instituições que encontramos. De facto, traduzir a ideia da ética republicana para os cargos públicos é também uma questão que se prende incontornavelmente com direitos fundamentais. Os direitos fundamentais dos cidadãos que exercem ou pretendem vir a exercer esses mesmos cargos públicos. Porque, acima de tudo, os vetores de construção do sistema devem assentar, em primeiro lugar, na colocação do serviço público, o serviço à res pública, como prioridade definidora do que deve ser uma intervenção nesta sede, garantir uma separação das águas clara durante o exercício de funções públicas relativamente a qualquer outro interesse privado que não deva ser confundido e não deva interceptar ou contaminar esse exercício de funções públicas. Mas, por outro lado, também tem uma outra componente fundamental, que é aquela que respeita, por um lado, à igualdade e à liberdade no acesso às funções públicas, que são vetores, por vezes, desconsiderados ou, pelo menos, menorizados na construção do regime, de forma a assegurar que ninguém é prejudicado e que todos têm condições de, com simultâneas garantias, poder aceder ao exercício de funções, e, por outro lado, precisamente, a garantia de direitos no decurso desse mesmo exercício. No que respeita à estabilidade profissional, no que respeita à privacidade, no que respeita à tutela de cada um enquanto cidadão, porque não se perde a qualidade de cidadão pelo facto de, transitoriamente, se exercer uma determinada função pública, uma determinada função, em alguns casos até, de natureza política. E, de facto, o que a ordem jurídica nos tem para oferecer, não havendo um programa constitucional suficientemente denso para nele podermos ancorar, como noutras realidades, soluções imediatas, a ordem jurídica oferece-nos uma multiplicidade de regimes e uma multiplicidade de tratamentos e de questões que não têm tido até hoje um tratamento suficientemente claro e sistemático ao ponto de deixar tranquilos aqueles que têm que lidar com eles e assegurar a sua aplicação. Por um lado, em primeiro lugar, para além de um regime global para exercício de funções públicas, encontramos uma multiplicidade de modelos para configurar o estatuto dos titulares de sucessivos cargos públicos. Cargos de direção superior da administração pública, gestores públicos, uma realidade em crescente
com crescente peso, que é a realidade dos responsáveis de entidades administrativas independentes ou entidades reguladoras independentes, cujo exercício de funções, muitas vezes regulamentares, muitas vezes de intensa fiscalização em setores fundamentais, de facto, permite, de facto, um exercício de poderes, em certos aspectos, comparável ou equiparável ao mais intenso poder executivo que encontramos nas mãos de outros titulares de cargos políticos. Obviamente, a realidade dos próprios titulares de cargos políticos eletivos ou representativos, em que todas elas encontramos, e em que, em relação a todas elas, encontramos uma multiplicidade de soluções, não necessariamente conformes entre si, e muitas vezes dispares na construção de regimes de incompatibilidades, de impedimentos, de forma de exercício de funções, que trazem uma cacofonia legislativa e criam um emaranhado normativo e um labirinto de difícil superação para quem pretende compreender o regime aplicável. Porque mesmo dentro do regime aplicável, estritamente a titulares dos cargos públicos mais expostos ou mais escrutinados, que são os titulares de cargos políticos, mesmo aí o que vamos encontrar é uma multiplicidade tal de regimes jurídicos dispares entre si e incapazes de muitas vezes oferecer soluções que o cidadão percepcione de forma simples, ou seja, que pela existência de soluções divergentes para funções aparentemente absolutamente idênticas, tornam incompreensível ao cidadão e que tornam incompreensível aos próprios destinatários da norma, muitas vezes, como se articulam entre si. Basta, a título de exemplo, referir, por exemplo, encontramos um claro estatuto para o Presidente da República, apesar de pouco denso, um claro e bastante extenso estatuto dos deputados, com diversas previsões em sede de incompatibilidades, impedimentos e de estatuto ao nível a que nos referiremos daqui a pouco, mas no que respeita ao seu estatuto de imunidade e de proteção contra, ou no contexto de uma ação penal. Depois um estatuto completamente diferente, construído de forma distinta para os eleitos locais, também com uma modalidade de exercício de funções completamente distinta, com uma gama diferente de exercício de funções. Depois uma singularidade e aí, enfim, uma introdução das menos positivas nas revisões constitucionais que se seguiram à aprovação da versão originária da Constituição, um estatuto específico para os titulares de cargos políticos das regiões autónomas, em que se entendeu que devia esta matéria permanecer como matéria de reserva de estatuto político-administrativo e, portanto, qualquer vontade uniformizadora do estatuto dos titulares de cargos públicos esbarrará sempre na existência de uma obrigação constitucional de que se tenha de ser nos estatutos político-administrativos de cada região autónoma que vem previsto o respectivo estatuto, o que significa que, no limite, teremos que conviver pelo menos com 3 regimes diferentes e com 3 realidades diferentes, quando pelo menos uma das funções convoca precisamente os mesmos problemas, precisamente as mesmas dúvidas, ou seja, um deputado da Assembleia da República, por comparação a um deputado a uma Assembleia Legislativa Regional, naturalmente os problemas que convoca são exatamente os mesmos. Problemas que dizem respeito à elaboração das leis, problemas que dizem respeito à fiscalização da atividade governativa, problemas que respeitarão também no limite ao Estatuto de Imunidades e ao Estatuto de Irresponsabilidade por exercício de funções no decurso da atividade parlamentar, em que é incompreensível como podem conviver de forma desequilibrada regimes que aparentemente tudo tinham para ter um idêntico tratamento pela lei. Portanto, em primeiro lugar, temos esta multiplicidade de regimes setoriais, às quais depois vamos juntar uma multiplicidade de questões, também elas tratadas de forma relativamente avulsa e de forma relativamente descentrada no que respeita às componentes de cada um destes regimes. Em primeiro lugar, e coloco à cabeça porque é mais difícil de desconstruir, e há pouco também, a propósito do Estatuto dos Juízes do Tribunal Constitucional, a questão foi também aflorada parcialmente, a matéria remuneratória. Obviamente, no momento de particular pressão financeira que o país atravessa, no momento também em que, mesmo em termos de justiça relativa, qualquer revisão de estatuto remuneratório seria praticamente impossível de encarar, uma vez que também todos os outros titulares de outras funções públicas, de outros cargos, de outras funções, não a tiveram e, portanto, colocá-lo em cima da mesa é, obviamente, tema tabu e, compreensivelmente, é um tema tabu e compreende-se porque é que é um tema tabu, no sentido, tabu até seja a expressão equívoca e, portanto, é um tema que é difícil de convocar para a discussão, precisamente porque os constrangimentos financeiros existem, em primeiro lugar, e, portanto, porque, em segundo lugar, há muitas outras situações que igualmente merecem uma revisitação. Mas sem esta primeira peça da engrenagem, eu começo por esta, é muito difícil criar, efetivamente, um regime coerente que permita dar passos seguros noutro sentido. A Assembleia da República, neste momento, por exemplo, discute-se matéria, que é logo a que vem a seguir, que é que diz respeito à forma de exercício destas funções, e em que o debate em torno do exercício ou não, em regime de exclusividade destas mesmas funções,
reiteradamente surge no quadro do debate, mas em que é muito difícil de desligá-lo do primeiro ponto, que é aquele que diz respeito à criação de condições para que alguém se possa, efetivamente, abandonando a sua atividade profissional durante um período mais ou menos limitado de tempo, dedicar em exclusividade ao exercício de funções públicas. A ideia de serviço público tem de estar subjacente, a ideia de algum sacrifício pessoal, se quisermos, regressando a uma dimensão também ela ciceroniana e romana de exercício de deveres para com a comunidade, deve estar subjacente ao exercício de funções públicas, mas também, naturalmente, esta também não pode levar a um ponto do sacrifício ser de tal ordem que fica inviabilizado o regresso a uma atividade profissional posterior, levantando, obviamente, questões também problemáticas da perspectiva da esfera de garantia do exercício das funções públicas, porque se existe a preocupação com o dia da manhã pode começar a influenciar as decisões que têm de ser tomadas enquanto estas funções se exercem. Portanto, não é tão líquido quanto isso que, bom, garantimos a exclusividade e depois a seguir é um vazio. A dúvida quanto ao vazio que vem a seguir pode também ser um fator indiciador de riscos que podem ser minorados, com períodos de nojo de exercício de funções, mas que também nunca podem ir para além de um determinado limite sem comprimir excessivamente o exercício de direitos fundamentais. E vê-se este segundo aspecto, o regime de exercício de funções, tem vários caminhos para poder ser atravessado. Mas, apesar de tudo, vigora entre nós um princípio de exclusividade. É este o princípio regra, que depois tem duas imensas exceções que permitem, de facto, abrir duas grandes alamedas, que é, por um lado, o Estatuto dos Eleitos Locais e o Estatuto dos Deputados, em que, efetivamente, se desconstrói, e a lei das incompatibilidades e impedimentos é curiosa nesse aspecto, porque proclama o princípio da exclusividade, para logo de seguida abrir estas duas exceções, reguladas de forma avulsa nos respectivos estatutos, de forma a que acabe por ter de ser um exercício de detecção individual de se uma determinada atividade A ou B é compatível com o exercício da função, que acaba por levar às tarefas interpretativas mais difíceis e também, volto a dizê-lo, geradoras de uma difícil aplicação e de uma ainda mais difícil percepção do que é permitido e do que é que não é, com efeitos devastadores sobre a confiança que os cidadãos têm nas instituições, porque ficam sempre dependentes e ficam sempre a acreditar que a lei é intencionalmente confusa para permitir que tudo seja possível quando se quer dar uma aparência de que existe um regime de separação claro. E, portanto, a dimensão da percepção, muitas vezes, é até bastante mais assassina para a credibilidade das instituições do que a realidade da prática. Porque, se formos ver, o número de, por exemplo, deputados em exercício em funções em não exclusividade até é relativamente reduzido face à realidade que era há uma década, por exemplo. No entanto, a percepção hoje é de que é muito maior e de que a realidade está muito mais disseminada e, obviamente, isso leva a que o assunto tenha que ser abordado e não possa ser encostado para um canto da sala e que não possa ser escondido como se fosse uma questão de sumenos na qualidade da democracia. Paralelamente a isto, temos depois uma outra questão, esta mais antiga, até, enfim, radica na Revolução Francesa a edificação de um regime de imunidades para titulares de cargos públicos, mas curiosamente, enfim, sem querer alongar-me excessivamente sobre o tema, a ideia que se vinha construindo ao longo das últimas décadas, que é um assunto superado e que hoje em Estado de Direito Democrático a necessidade de garantias de imunidade ou de inviolabilidade para titulares de cargos públicos terá desaparecido e, portanto, em Estado de Direito Democrático estas ideias desapareceram. Hoje, confrontados com o que se passa do outro lado do Atlântico no Brasil, leva-nos às maiores dúvidas quanto à pertinência desta conclusão de que o assunto é assunto arrumado. E, portanto, a ideia de que não existe risco de interferências ou de manipulação política, seja com que intenção for, e não quero fazer juízo lado a lado, o ponto não é esse, mas achar que é um assunto ultrapassado, que é uma questão asceticamente resolvida e que não temos que nos continuar a preocupar com ela, também é deitar o bebê fora com a água do banho, porque, efetivamente, fica claro que o problema subsiste e que podem estes instrumentos jurídicos estar desatualizados, mas a sua necessidade para já não é de fazer desaparecer. Simultaneamente, a própria questão da responsabilização também tem convocado o debate público. E a responsabilização, no fundo, significa, numa sociedade cada vez mais complexa, detectar até que ponto, ou perceber até que ponto, é que as formas de incriminação que hoje existem para crimes de responsabilidade são ou não suficientes para acautelar a prevenção da corrupção e para, efetivamente, garantir política criminal suficientemente adequada para prevenir abusos por parte de titulares de cargos públicos. E, mais uma vez, aí, a conclusão a que se chega é que, seguramente, ela não é suficiente, mas também o que tivermos que construir tem que ser conforme ao Estado de Direito. E aquilo que não temos conseguido, em alguns casos, e seguramente a matéria do enriquecimento injustificado ou enriquecimento ilícito é questão a que regressaremos e que estamos a regressar no tempo presente, é uma questão que
Todos somos suscetíveis de subscrever no que diz respeito aos seus propósitos e às suas finalidades, mas todos também temos que ter a maior das cautelas na garantia de que não pervertermos ou que não deitamos fora princípios estruturantes da forma como a nossa ordem jurídica e como o nosso sistema de justiça criminal é construído no processo em que a fazemos. E, portanto, as recentes jurisprudências do Tribunal Constitucional já deu pistas bastante claras sobre o que é e não é possível e, por isso, neste contexto, temos de ser criativos na forma como encontrarmos novas soluções. Por outro lado, um quarto eixo é o que diz respeito à transparência. Grande parte das dúvidas que temos não se resolverá com alteração legislativa, mas muitas delas, precisamente porque mais do que um problema de aplicação, temos um problema de percepção por parte dos cidadãos, muitas delas são suscetíveis de ser resolvidas com o reforço de transparência. Transparência a vários níveis. Por um lado, transparência no que respeita à identificação das potenciais fontes de conflito de interesses, no que respeita à identificação do património e do rendimento de titulares de cargos públicos, para que, através desse escrutínio, seja mais fácil, efetivamente, monitorizar estas garantias de separação entre a esfera pública e a esfera privada, mas também tendo em conta que é que se atravessa uma fronteira bastante delicada em que a esfera de invasão da privacidade do próprio titular e, às vezes, até do seu círculo familiar mais próximo, tem que estar também igualmente assegurada. E há vários modelos interessantes, alguns menos garantísticos, noutros países, em que esta expansão das obrigações de declarações públicas de rendimentos ou de património ou de interesses se tem vindo a praticar. A OSCE tem feito algum trabalho nesta matéria e de um estudo feito em 2007, 2008 sobre o estado das obrigações de declarações de rendimentos na Europa Central e na Europa de Leste, era interessante verificar que, em algumas situações, praticamente todos os funcionários públicos eram obrigados à entrega de uma declaração de rendimentos atualizada, que era depois disponibilizada, em alguns casos mesmo, através da internet. Ora bem, isto obviamente coloca uma escala de sacrifício da esfera de reserva de intimidade da vida privada que não se considera adequada face ao que muitas vezes estamos a falar em termos de exercício de funções públicas. Por outro lado, a dimensão, a escala e a obrigatoriedade de um conjunto de declarações como esta, claramente tem o efeito contraproducente de as tornar totalmente ineficazes, porque são insuscetíveis de ser controladas e de ser monitorizadas. E, portanto, mesmo aqui, a identificação clara de quais é que são as áreas críticas e quem são os titulares que, efetivamente, devem ser chamados a identificar património, rendimentos e interesses, tem que ser percepcionada e tem de ser trabalhada com bastante cautela. Não é matéria nova. Os censores romanos, uma das suas tarefas era precisamente manter atualizado a listagem do património dos senadores romanos. Isto era uma garantia era uma condição de manutenção no rol senatorial e, portanto, do exercício da função representativa por excelência no quadro do sistema político da República Romana. Portanto, é uma realidade, pelo menos, com 2000 anos. Claro que com os instrumentos que hoje dispomos e com um processo que se quer democrático e que se quer escrutinável, obviamente, os critérios e os padrões não podem, seguramente, ser os mesmos. Finalmente, há uma última dimensão do princípio republicano que me parece ser igualmente de convocar para a análise do tema. Em parte, é uma realidade que deu passos largos na última década, mas que, e agora, como digo, não o disse há bocadinho, mas todas estas opiniões me vinculam a mim próprio e a mim apenas, e, portanto, não represento institucionalmente ninguém neste contexto, mas que se prende com o princípio da renovação. O princípio da renovação, seja ele teorizado nos primórdios da Antiguidade, seja ele depois reconfigurado no período da Renascença, essencialmente no pensamento republicano italiano, florentino, essencialmente, a ideia do princípio da renovação como a ideia do limite ao exercício de cargos públicos, um limite temporal, um limite de mandatos, é de facto valioso e central na construção de um regime que se quer aberto e que previne a criação de uma casta de dirigentes que paira permanentemente sobre a globalidade da população. Obviamente é um princípio em tensão com o princípio democrático, porque o princípio democrático sempre diria, bom, os cidadãos elegerão sempre quem pretenderem, portanto, se querem eternamente eleger as mesmas pessoas, também isso não seria potencialmente contraditório com o princípio democrático, criar fatores inibidores. Contudo, o próprio princípio democrático fica mais pobre se estes elementos não forem introduzidos, e este é um fator diferenciador dos modelos que os abracem daqueles que o não fazem. Por um lado, há uma dupla face da ideia da renovação. O caráter não vitalício do exercício de funções públicas, por um lado,
e, por outro lado, a existência de limites aos mandatos, mesmo que estes sejam renovados sucessivamente, devem ter um limite à sua renovação. Há uma componente didática evidente nesta linha não demarcadora entre o cidadão e o seu representante, e, portanto, hoje sou cidadão, amanhã serei representante e vice-versa, e, portanto, a ideia da rotação no exercício de funções é uma reafirmação de igualdade cívica e política. É uma garantia do próprio cargo, porque previne a personalização excessiva do exercício de funções e depois também previne a criação de redes de dependências e a habituação ao exercício de funções e, no fundo, ao que potencialmente a ela lhe podemos associar. Como digo, a última década foi positiva, porque depois da revisão constitucional de 2004 foi possível introduzir o limite à renovação sucessiva de mandatos autárquicos, mas de forma, enfim, a meu ver, mais uma vez, na minha singela e individual posição, de forma insuficiente. Primeiro porque a revisão constitucional de 2004, pretendendo resolver, ou melhor, ultrapassar uma leitura jurisprudencial do Tribunal Constitucional que tornava impossível as limitações de mandatos, introduziu expressamente o princípio no artigo 118, número 2 da Constituição, mas fê-lo apenas relativamente a titulares de cargos políticos executivos. Eu não vejo razão nenhuma para limitar esta limitação, por assim dizer, ou a possibilidade de limitação ao exercício de cargos executivos, porque precisamente a eternização ou a permanência prolongada no tempo no exercício de funções é problemática enquanto se ela no exercício de funções executivas, em que talvez seja mais evidente e em que, portanto, o limite máximo de mandatos possa ser superior, mas é obviamente igualmente premente e irrelevante no quadro de exercício de funções deliberativas. A eternização de alguém em funções, ainda que por via de renovação sucessiva, democrática e eleitoral do seu mandato, tem precisamente os mesmos problemas e enfrenta potencialmente os mesmos vícios que encontraria em sede de poder executivo. Portanto, para isto precisamos de uma revisão constitucional, portanto não estamos já a lidar com a Constituição que temos e com as pistas que nos dá, esta já implicaria mexer no texto, já implicaria alargar esta restrição, mas eu acho que seria um fator também particularmente positivo podermos alargar uma limitação que hoje consagramos apenas, e note-se, mesmo essa limitação, que consagramos apenas para o Presidente dos órgãos executivos. E, portanto, hoje é possível que uma mesma pessoa seja vereador de urbanismo durante 40 anos ininterruptamente, porque aí não existe qualquer limite ao exercício do mandato. E, portanto, personaliza-se. Portanto, é possível a migração, a manutenção, desde que não exerça a função de chefia do Executivo, mesmo aí a limitação podia e devia ser revista, obviamente mitigando, obviamente tendo em conta que 2 mandatos como vereador pode permitir depois exercer funções como Presidente em função do adquirido de experiência, mas que deve haver um limite máximo, deve haver um fim da linha, por assim dizer, que também obrigue, e com isto fechamos o círculo, ao regresso à vida privada. E, portanto, a perspectiva de que isto um dia acaba. E, portanto, não é uma profissão. E, portanto, se estamos preocupados com a questão da funcionalização ou da funcionarização do exercício de funções públicas, nada melhor do que a existência da limitação de mandatos para que todos percebam que têm que ter uma vida fora disto. E, portanto, tem que existir uma atividade profissional à qual regressar e que tem que ser protegida, porque note-se também, e é um fator que tem sido particularmente discutido nas últimas semanas, o regime que temos é muito compatível com o exercício de funções em quem tem garantido, por exemplo, enfim, quem sendo funcionário público tem um conjunto de garantias que encontra no seu regresso à atividade no setor público que não encontra no setor privado. Um profissional liberal, enfim, obviamente, tem os problemas que se perdem com a perda da sua clientela, com a dificuldade de atualização. Um cirurgião que deixe de operar, obviamente, rapidamente é ultrapassado pelo tempo e, portanto, há, de facto, um conjunto de matérias que têm que ser analisadas e têm que ser, de facto, ponderadas no que diz respeito quer à existência de exclusividade, quer à existência de limites aos mandatos, mas também ao leque de matérias que são incompatíveis ou não com o exercício de funções públicas para que possamos ter parlamentos, governos, plurais nas competências das pessoas que os integram, diversificadas na forma como representam as múltiplas profissões e particularmente republicanas no sentido em que todos são igualmente titulares de um mandato e todos são igualmente cidadãos que têm que um dia regressar à vida profissional ou à vida que tinham antes desse momento. E, portanto, o desafio é um desafio que a Constituição enfrenta de forma muito particular neste momento, com pressões demagógicas e populistas por um lado, com a pressão da gestão do dia-a-dia por outro, com constrangimentos financeiros que dificultam a possibilidade, aliás, de criar soluções simples e que também, em alguns casos, se entrecruzam com a vontade de manter os órgãos representativos plurais, o mais plural possível e, portanto, também deve ser um fator a ponderar,
por vezes sublinha-se, bom, a redução do número de deputados permitirá, por exemplo, aumentar as remunerações, mas a redução do número de deputados tem uma desvantagem que é precisamente a redução do pluralismo do Parlamento e, portanto, a redução do conjunto de opiniões que ali são expressas. E, portanto, o exercício está longe de ser simples, mas com as coordenadas antigas do princípio republicano e da garantia da separação entre o que é o exercício de funções públicas e o que deve ser o exercício de outras funções públicas ou de funções privadas, pelo menos temos aqui balizas que nos podem ajudar a construir um regime de futuro. Muito obrigado.